Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, né? É o livro mais difícil de achar da Bíblia, né? Ele e Apocalipse. Gênesis 2. Quero ler apenas os 3 primeiros versículos. E aí, à medida que a gente for lendo, a gente vai explicando, né? Porque eu pretendo que a gente consiga ver todo o capítulo 2. E aí, como é muito extenso, né? A gente vai ler apenas os 3 primeiros versículos. Leia comigo, por favor. Versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Amém? Amém, irmãos? Oremos. Amado Deus e bendito Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua bondade, amor e toda a misericórdia que o Senhor tem agido com todos nós, Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso, benevolente, amoroso. O Senhor tem agido, ó Deus, com o teu poder salvador sobre nossas vidas. E somos gratos, porque além do Senhor nos salvar, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Tem provido o alimento, o pão de cada dia. Tem nos dado, ó Deus, saúde. Mesmo que muitas vezes a nossa saúde possa não parecer estar bem, possa não estar 100%, mas eu sei, Pai, que o Senhor está ali cuidando de cada um de nós. Então abençoa as nossas vidas. Ser conosco, assim como o Senhor sempre tem feito. E assim como nós sempre pedimos, ó Deus, quando a tua palavra é lida, eu te peço mais uma vez que o teu Espírito bendito e santo ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que venhamos compreender a palavra do Senhor, porque é através da tua palavra, Senhor, que nós temos vida. É através da tua palavra que a nossa fé é fortalecida. E é por isso que eu te rogo, eu clamo, eu oro a ti, Senhor, que o Senhor nos ilumine a todos nós que estamos aqui nessa noite e todos aqueles que estiverem acompanhando, Senhor, e que vierem acompanhar nos demais dias. Que o Senhor nos ilumine para compreender a tua palavra e prepare o nosso coração, Senhor, para receber e guardar essa palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu oro. E desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. A gente viu, né, nas 2 últimas semanas, o capítulo 1 de Gênesis. E lá no capítulo 1 de Gênesis, a gente viu sobre o relato da criação. Correto? Sim ou não? Nós vimos os 6 dias da criação, como Deus criou cada uma das coisas nesses 6 dias. E não apenas como Deus criou todas as coisas, né? Seja as águas, o céu e tudo mais, mas como Deus criou os animais e o homem. Sim. Sim. No relato, né? Mas Deus criou os céus e a terra. Nada antes veio a ser. Isso. Depois que ele criou os céus e a terra. Está lá no versículo 1. Muito bem. O que nós iremos ver no capítulo 2, basicamente, são 2 coisas. A primeira é Deus descansando da obra que ele havia criado. Deus vai descansar da sua obra.
E esse descanso, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Ixi, não apaga não. Apaga aí para ver se fica muito escuro, porque se ficar... É porque senão a imagem lá vai ficar escura. Dá para ver? Apaga, apaga. Dá para ver? Amém. Tem que ajeitar mesmo, meu. Então, basicamente são duas coisas, tá? A primeira é que nós vamos falar do descanso de Deus, que é justamente os 3 versículos iniciais que a gente leu. Então, o versículo 1 ao 3, nós iremos falar sobre o descanso de Deus. Do versículo 4 até o versículo 17, a gente vai ver a formação do jardim e a formação do ser humano de maneira mais detalhada, né? Porque no capítulo 1, a gente viu Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Só que agora ele vai contar com mais detalhes como é que ele criou esse homem. E aí, ainda dentro disso, nós vamos ver, por último, a formação da mulher, que é do versículo 18 até o versículo 25, que é o último versículo do capítulo 2. Então, basicamente, a formação do homem, homem, mulher, e o descanso de Deus. É isso que a gente vai tratar hoje à noite. Então, vamos lá. Versículo 1. Versículo do 1 ao 3. Vamos ler de novo, tá? Lê comigo, por favor. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Então, nesses 3 versículos, nós estamos vendo basicamente Deus descansar de toda a obra que ele havia feito. E ele abençoou esse 7º dia. Porém, eu quero falar algumas coisas aqui para vocês. A primeira coisa que eu queria que a gente notasse é o seguinte: Deus descansou nesse dia, correto? Correto? É o que está escrito. Mas ele não ordenou o quê? Ele não ordenou ainda a guarda desse dia. Ele só vai ordenar que esse dia seja guardado posteriormente. Agora ele simplesmente descansou. Santificou esse dia. Vocês estão entendendo, né? E aí, eu queria que nós entendêssemos o que significa esse descanso. Porque para muita gente e para determinados grupos, esse descanso é ficar um dia sem trabalhar, não é? Só que nós iremos ver que Deus descansou, nós vamos ver que Deus descansou e o que significa esse descanso. Porque não é apenas ficar sem trabalhar. Amém? Então, a palavra que nós conhecemos como sábado, né? Ou para os judeus, o Shabat, em hebraico é aquelas 3 letrinhas ali que eu tenho certeza que vocês não estão entendendo nada. Então, aquilo ali é em hebraico, né? Transliterado Shabat. E aí 2 detalhes importantes a respeito do Shabat, né? O sábado. É que não há uma ordem para guardá-lo, eu acabei de falar isso. E a segunda coisa é que aqui ele tem o caráter de celebração. Celebração de o quê? De uma obra que foi acabada. Quer ver, ó? Leia comigo aí, ó. Versículo 1. Assim foram o quê? Concluídos. Acabado essa formação. Não é? Aí versículo 2 no final, ó. Ele descansou de toda a sua obra. E lá no final do versículo 3, ele descansou de toda a obra que havia feito. Então, a ideia de descanso aqui é uma ideia de celebrar algo que você concluiu. Como, por exemplo, alguém que estuda numa faculdade.
Terminou, o que acontece? Recebe o diploma e vai ter a celebração, que é a formatura. Imagine um artista, né, que ele pinta um quadro. Depois que ele termina, ele fica pintando, né, e a gente viu isso no capítulo 1. Deus viu que tudo era muito bom. Ele contempla a sua obra. E isso ele festeja. Como é que a gente sabe que houve essa celebração? É isso que a gente vai ver agora. Abre em Ezequiel. Ezequiel. Isso. Calma que... Eu digo já. Estou procurando aqui, que eu sei que eu anotei. Não acredito. Calma, calma. Não é Jó, não, é João. Hã? Não, gente. É Jó mesmo. Ezequiel é depois. Perdoem. Jó 38. É a ideia de celebração, ok? Jó 38. Aqui em Jó 38, eu confundi com Ezequiel porque a gente vai ver Ezequiel também. Em Jó 38, o que está acontecendo aqui? Lembra quando Deus começa a falar com Jó e ele começa a perguntar para Jó: Jó, aonde que tu estava quando eu fiz isso e aquilo? Lembra disso? E aí ele está, Jó 38, versículo 7. Jó capítulo 38, versículo 7. Aqui é a resposta de Deus para Jó, né? E aí ele vai falar várias coisas. Por exemplo, vamos começar do versículo 4, aí a gente chega no 7. Ele diz assim, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ele está falando de quê? Da criação, quando Deus estava criando todas as coisas. Conta-me, se tens entendimento, quem fixou as medidas, se é que você sabe? Eu estou lendo o versículo 5 agora. Até chegar no 7. Eu estou no capítulo 38, versículo 5. Só 5. Não, ali é João. Versículo 5 de novo. Quem lhe fixou as medidas, se é que sabe? Quem mediu com o cordel? Onde estão os fundamentos, os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Aí ele diz, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. O que eles estão fazendo aqui? Celebrando a criação. Volte para Gênesis. O descanso de Deus tem a ver com essa celebração daquilo que Deus fez. Deus acabou a sua obra e ele descansou. Aí vem uma coisa importante, muito importante. Por que é que Deus descansou? Deixa eu colocar isso para nós aqui, tá? Nós temos um trabalho para fazer, certo? Seja ele qual for. Quando nós iremos descansar? Quando terminar. Não é assim?
Então Deus descansou por quê? Porque ele concluiu, não foi isso que a gente leu aí? Ele terminou toda a obra de suas mãos e aí ele descansou. Agora, por que que João 5,17, Jesus diz, meu pai trabalha até agora? Vai falar. Tá. Ele é porque é o seguinte, ele descansou quando? Quando não tinha mais o que fazer. Porém, o pecado tirou Deus do seu descanso. Porque agora há o que fazer. Há uma nova obra a ser realizada. Qual é a obra? A da redenção. Primeiro ele criou. O homem cai e agora ele precisa redimir esse homem caído. Então ele volta a trabalhar. Por isso meu pai trabalha até agora. Sim. A celebração. Hã? A celebração é a comemoração de algo concluído. Terminou o trabalho, vamos comemorar. Até citei a ideia da faculdade, quando você termina, não foi trabalhoso durante todos aqueles anos, agora você está celebrando a conclusão. Vai fazer. Vai fazer. Nós acabamos de ler em Jó. Lá a gente viu as estrelas e os anjos celebrando. Porque lá, lembra? Ele está falando com Jó o quê? Onde é que tu estava quando eu fiz isso? Ele está falando da criação. E aí ele diz onde é que tu estava quando todos celebravam a criação. Todos que eu estou falando as hostes celestiais. Porque a gente fala muito de anjos, mas a gente fica vendo, por exemplo, que em Apocalipse não é só esses seres celestiais que existem. Existem outros. Apocalipse fala sobre esses seres celestiais. Não é? Então, todos celebraram a criação. Então, o pecado, entre aspas, tira Deus do seu descanso. E agora há uma outra obra a ser realizada, que é a obra de Jesus. E o Pai envia ele para realizar essa obra. E agora é necessário ser realizada, por quê? Porque o ser humano pecou. E a gente vai ver isso na próxima semana. Então, Deus havia descansado, por quê? Porque não havia mais o que fazer. A obra estava concluída. Só que Deus não pode descansar. Você lembra uma das coisas que o pecado trouxe na criação? A terra produzirá abrolhos e espinhos, não é? Cardos. É possível descansar nos espinhos? Enquanto houver pecado, não há motivo, não há razão, não há como descansar. Deus não descansa no sofrimento do homem. Deus não descansa na dor humana. Por isso, Jesus disse, meu Pai está trabalhando até. Deu para entender, irmãos? Então, olha só que interessante. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai para Êxodo e Deuteronômio, que são as duas situações que citam os 10 mandamentos, né? E o quarto mandamento é o quê? Guardar o sábado. Então, quando a gente vai para Êxodo e vai para Deuteronômio, o motivo da guarda do sábado, ela é um pouco diferente. Eles têm
em Êxodo, por exemplo, o motivo é porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo ele descansou. Mas em Deuteronômio, ele acrescenta uma outra coisa. Ele diz isso também, né? Porque Deus criou em 7 dias, mas ele acrescenta uma outra coisa. Ele acrescenta porque vocês eram escravos no Egito. Então, qual é a razão da celebração? A razão da celebração é: Deus criou todas as coisas e Ele nos libertou, nos salvou. Essas são as duas obras de Deus que nós temos que festejar, celebrar. É nessas duas obras que todo ser humano precisa regozijar, se alegrar. Embora falte qualquer coisa para nós aqui, nós temos duas certezas. Deus é o nosso Criador, Ele criou todas essas coisas, criou um lugar para colocar os seus filhos, os seus servos, e Ele salvou o seu povo. Isso deve ser motivo de alegria, celebração em nosso coração. Ainda que nos falte tudo, Deus nos preparou um lugar e Deus nos salvou. E isso é motivo de alegria. Esse é o caráter do sábado. É celebrar as obras que Deus realizou. Não é uma situação apenas de ficar sem fazer nada. Não, não é isso. É contemplar o que Deus fez, celebrar as suas obras, celebrar toda a obra, todo o poder de suas mãos, seja na criação, seja na salvação. Porque ambas vieram das mãos do Senhor. E o seu povo precisa olhar para as obras de Deus e celebrar. Do mesmo jeito que quando as hostes celestiais contemplaram a criação, o que eles fizeram? Celebraram. Nós também temos. O Senhor é nosso Criador, o Senhor é nosso Salvador. Isso são obras de suas mãos que nós devemos celebrar. Esse é o caráter do sábado. Amém? Não é só ficar sem trabalhar. E aí, só um detalhe, né? Deus voltará a descansar? Provavelmente sim. Quando? Quando tudo for consumado. Mais uma vez, provavelmente, Deus descansará. Aí você imagina, eu fiquei imaginando, né? Imagina a festa agora. Vai ser só os anjos, né? Vai ser nós também. Junto com eles. Celebrando as obras das mãos de Deus. A criação e a salvação. Amém? Então vamos lá. Versículo 4 ao 6. O que nós iremos ver aqui é a formação tanto do Éden quanto do ser humano. Versículo 4. São essas as origens do céu e da terra, na ocasião em que foram criadas. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo, nem terra nenhuma, nem erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. E isso aqui é uma coisa importante, né? Porque não tinha chovido, e a gente sabe que sem chuva não tem o quê? Não tem planta, não nasce nada. Mas a água que regava vinha de baixo para cima, né? Em outras palavras, ela era dada pelo próprio Deus. A gente vai já ver isso aqui melhor. E aí, versículo 6. Todavia mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então, era dessa maneira que Deus criou as plantas. Né? Porque, lembra? Lá no capítulo 1, mostra ele dizendo, olha, haja
Não, as plantas, né? Haja luz é a primeira coisa que ele criou. Mas ele diz que haja, eu não lembro qual é a palavra, deixa eu ver aqui qual é a palavra que ele usa. Versículo 12. A terra produza vegetais, né? Produz a terra vegetais, versículo 11. E aí ele vai falar todas as plantas segundo a sua espécie. E aí, obviamente, para que isso acontecesse aqui, como eu falei, ele está detalhando como é que isso aconteceu, né? Porque ele diz, haja vegetação, e aí, para que essa vegetação pudesse nascer, ser criado, continuar, ela precisa de água. Não chovia, a água vinha de baixo para cima. Amém? Versículo 7. É aqui que ele vai dizer como é que Deus, em detalhes, criou o ser humano. Versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então vamos lá. É aquilo que às vezes a gente ensina para as crianças na escolinha, né? Deus pegou o barro, fez um bonequinho de argila e soprou nas suas narinas. Em grego, essa palavra sopro é pneuma, é literalmente ar. Da onde vem, por exemplo, a palavra pneu ou pneumático, pneumonia, que é a inflamação nos pulmões. Tudo essa palavra pneuma tem a ver com fôlego, com ar. Nosso fôlego de vida. Sim, pode falar. Então, o que eu quero que a gente perceba aqui? Essa palavra que foi traduzida para alma vivente, é uma palavra em hebraico, essa palavrinha ali, ó, nefesh. Tá vendo que eu coloquei até em vermelho ali, ó? PH tem som de F, tá? Então, nefesh, que é alma vivente. Literalmente, essa palavra é uma palavra que era usada para definir a garganta. Então, numa tradução mais livre, seria assim: o homem se tornou garganta. E aí é preciso a gente explicar uma coisa muito importante aqui, que é o que a Bíblia está fazendo aqui nesse versículo, tá? Para a gente poder entender. Quando alguém diz assim, ó, presta atenção, a mãe passa muito a mão na cabeça do seu filho. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela passa o dia alisando a cabeça do menino, é isso? É uma forma de dizer que ela encobre os erros dele. Aqui é a mesma situação. Ele está usando a palavra garganta com um outro significado. Porque o judeu, o que acontecia? Quando a gente está com fome, o que geralmente a gente faz? Qual é o gesto que a gente faz quando está com fome? A gente, né? Fome, né? Aí pega na barriga, né? O judeu não fazia isso. Ele fazia assim, ó, para dizer que estava com fome. Porque para o judeu, toda fonte, né, de comida tinha a ver com a garganta. Então, quando o texto está dizendo que o homem se tornou garganta, a ideia é que ele se tornou homem. É por isso que o homem é um ser insaciável. Porque ele foi criado assim. Ele foi criado para saciar essa fome. Deus criou o ser humano assim, com fome. Mas essa fome, não necessariamente, obviamente, não tem a ver só com comida. Tem a ver com qualquer coisa. Por isso que, quanto mais dinheiro alguém tem, mais quer.
Quanto mais alguém usa droga, mais ela usa. Quanto mais alguém bebe, quanto mais alguém faz sexo, mais ele quer. Porque o homem é insaciável. Ele é faminto. Ele é faminto de todas as coisas. Ok? Deu para entender? É por isso que, às vezes, a gente não entende como é que uma pessoa chega num determinado nível, por exemplo, né? Falando dessa questão sexual, por exemplo, alguém chega num nível de depravação tão alto. Como é que a pessoa consegue chegar naquele nível? Porque ela começa a penetrar cada vez mais nesse mundo, a ponto dela ficar cada vez mais nojenta. Porque ele é insaciável. Como é que alguém consegue morrer de tanto usar droga? Por causa disso. E aí agora você me pergunta, como é que Deus faz um homem desse jeito? Não é? Insaciável. Agora leia comigo o versículo 9. Aliás, versículo 8, perdão. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Você sabe o que significa Éden? Éden. A palavra Éden literalmente significa deleite, prazer ou estar satisfeito. Porque lá no Éden, ele tinha tudo o que ele precisava. Se ele quisesse saciar qualquer desejo que fosse, ele tinha no Éden porque Deus proporcionou isso para ele. Então, o prazer, ou melhor, o saciar dele, obviamente não estaria ou não deveriam estar nas coisas do Éden, mas no Deus que deu o Éden para ele. Deus é quem iria saciar essa fome gigantesca que o homem. E não é diferente com a gente. Nós só iremos estar saciados em Deus. C.S. Lewis falava isso, né? O homem tem uma fome do tamanho de Deus. Então, o único ser que é capaz de saciar a nossa fome é Deus. Nós não iremos saciar em dinheiro, em prazeres, em nada disso. É por isso que quanto mais tem, mais quer. Porque nunca está satisfeito. Isso, nada está à altura do Senhor. Só Deus pode saciar. Então, como Deus é o único que poderia saciar essa fome desse homem, ele coloca ele exatamente num lugar que ele pudesse desfrutar. E é o Éden. E aí no Éden, olha só, versículo 9. O Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável, à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É engraçado que o ser humano foi feito fome, mas ele foi feito por Deus e colocado por Deus num lugar onde ele poderia ter tudo isso, mas é engraçado que ainda assim ele não se deu por satisfeito, ele queria mais. Então, todas as vezes que a gente quiser se satisfazer em outras coisas que não sejam Deus, ou em outras coisas que não venham de Deus, vai dar errado. Porque a gente só vai estar saciado em Deus e nas coisas que Ele nos dá. Sim. O porquê, eu não sei. Mas a gente tem algumas noções de que, por exemplo,
Adão e Eva, eles foram criados como dois adultos, fisicamente. Mas o que eles tinham mentalmente? Eles eram crianças, eles eram inocentes. A ideia é que eles iriam crescer, mas eles iriam receber esse conhecimento de Deus. Então era plano de Deus passar esse conhecimento para eles. Por isso a árvore. Só que esse conhecimento não poderia vir sem Deus. Aconteceu. E aí quando isso acontece, eles cresceram antes do tempo. O que acontece com a criança quando ela é adultizada antes do tempo? Você pega uma criança e começa a tratar ela como um adulto, o que vai acontecer? Ela vai se tornar adulto, não vai? Mas ela vai se tornar um adulto problemático. Porque ela não teve o período dela de criança inocente. Isso. E uma coisa, tá? Todas as vezes que nós perdemos a inocência em alguma coisa, isso nunca mais volta. Nunca mais. Vou dar um exemplo. Você já deve ter escutado uma música de duplo sentido, sim ou não? Sim ou não? Depois que você ouviu essa música, essa palavra da música de duplo sentido, ela nunca mais deixou de ter um duplo sentido para você. É ou não é? Porque perdeu a inocência. Quando perde a inocência, não. Deu para entender? Então, assim, por que exatamente Deus fez, a gente não tem como dizer, porque a Escritura não diz, mas a gente tem essa ideia de que o plano de Deus não era deixar que eles fossem eternamente crianças. Só que eles foram, não apenas por eles mesmos, mas ouviram a voz da serpente. É que a gente vai ver isso na próxima semana. Alguém ia perguntar alguma coisa? Continuando. Então, só para concluir essa parte, o homem precisa aprender a ser satisfeito com aquilo que Deus dá. Quando ele quer buscar além, dá errado, dá problema. A gente tem vários exemplos disso, não é? Por exemplo, o marido ou a esposa que tem o seu marido, sua esposa, dado por Deus, e ele procura mais. Dá problema ou não dá? Claro que dá. Então, tudo que não é dado por Deus, isso, tudo que sai do controle de Deus, que não foi Deus que deu, que não veio de Deus, tudo isso está errado. Versículo 10. Aí aqui do versículo 10 até o versículo 14, a gente vai ver os rios, né? Porque ele vai falar sobre a localização do Éden. E aí ele vai dizer que o Éden estava ali perto dessas nascentes desses rios. Versículo 10. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro braço era Pison. Este é o que contornava toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Alguns comentaristas, eles argumentam que esses rios são, na verdade, uma imagem ou um simbolismo da graça de Deus sendo derramada na terra. Por exemplo, Deus havia descansado, né? Então, esse descanso de Deus trouxe para a terra essas águas. Águas que deram vida.
isso foi proporcionado pelo descanso de Deus, a graça de Deus sendo derramada ali nessa terra, né? E note, esses rios estão vindo de onde? Do Éden. Pode? Só dois. O Eufrates. É porque há uma boa discussão nesse sentido, de que esses rios não são mais os mesmos rios descritos aqui. Só tem o mesmo. Então, necessariamente, poderia fazer assim. Você acredita que existe uma teoria de que o rio Amazonas é um desses rios? Eu não acredito. Mas existe essa teoria, né? Não é nada que a gente confirma, né? Que prove, mas existe uma teoria que um desses rios seria o rio Amazonas. Eu acho que é muita viagem, né? Enfim, então vamos lá. Como eu estava dizendo, alguns comentaristas falam que esses rios eles são imagens, simbolismo da graça de Deus sendo derramada, e quando essa graça de Deus ela é derramada, surge vida. E agora sim, eu quero pedir que você abra em Ezequiel. Isso. Tanto que as cidades elas são à beira dos rios. Então, ninguém consegue viver. Ezequiel 47. Agora sim, Ezequiel. Vocês já ouviram aquela música Águas Purificadoras? Hã? Você sabe de onde vem essa música? Hã? Ezequiel 47, versículos do 1 ao 12. Alguns comentaristas falam que a imagem daqueles 4 rios está ligado ao que ele vai descrever aqui agora. Versículo 1. Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por debaixo da soleira do templo, em direção ao oriente. Lembrando, o templo era um símbolo da casa de Deus, não é verdade? Daquela casa de Deus que existe, daquele tabernáculo celestial que existe lá em cima. Então o templo ele simbolizava o tabernáculo de lá. E aí ele está dizendo que ele teve essa visão de a água saindo por debaixo da soleira, né? Debaixo da porta do templo. Continuando. Pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Versículo 2. Então ele me levou para fora, pela passagem da porta norte, e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e eu vi a água saindo pelo lado sul. Um homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu mais 1000 côvados e me fez passar pela água que agora batia nos joelhos. Outra vez mediu mais 1000 e me fez passar pela água que agora batia na cintura. Mediu ainda mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser nadando. Ele me perguntou: você está vendo esse rio, filho? Filho do homem. Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi uma grande quantidade de árvore de cada lado do rio. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto e ao entrar nas águas salgadas, estas se tornarão doces. Não sei se vocês sabem, né? Mas no Mar Morto não existe peixe. Por quê? Porque o nível do sal
é tão alto que não tem ser vivo. Os seres vivos não conseguem viver ali. E é tão engraçado que nem afundar a pessoa afunda. A pessoa não afunda porque o nível de sal lá é muito grande. O Mar Morto faz uma fronteira. Aí olha só, versículo 9. É aqui onde a gente queria chegar. Por onde quer que o rio passar, lembra da música agora? Por onde quer que o rio passar, haverá todo ser vivo que vive, e enxames e muitíssimos peixes, porque as águas chegarão lá, para que as águas do mar se tornem doce. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde Engide até em Aglaim. E os seus peixes será em grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande. Versículo 12. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Por que é que esse rio aqui está dando vida? Porque ele está saindo do santuário. Por que é que lá no Éden aqueles rios traziam vida? Porque eles vinham de Deus, das fontes de Deus. E aí quando a gente vê, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 4, né, versículo 14, quando ele está conversando com a mulher samaritana, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele diz: se você soubesse quem te pede água, você te pediria, eu te daria, e do teu interior fluiriam rios de água. Esses rios aqui em Gênesis, volte para lá. Alguns comentaristas vão dizer que é a graça de Deus sendo derramada. Eles estão vindo do próprio Jesus, que é aquele que dá a água viva, a água que dá vida. Eles estão vindo do trono de Deus. Queria pedir só uma pessoa para ler Apocalipse 22:1. Só uma. Apocalipse 22, versículo 1. Pode sim, por favor. Da onde é que sai o rio da água vida? Do trono de Deus. Então, se esses rios, eles de fato são, simbolicamente, esses 4 rios, o derramar da graça de Deus, nós podemos dizer que a graça de Deus foi nos dada através, porque tudo vem dele. É por isso que ele falando em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida plena, completa, abundante. Jesus é aquele que nos dá essa vida. Ele é a própria manifestação da graça de Deus. Cada um de nós. Seguindo aqui, dos versículos 15 ao 17, nós vamos ver Deus instituindo 2 coisas aqui. 2 coisas. A primeira é a instituição do trabalho. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse o jardim. Ele colocou o homem lá para quê? Para guardar o jardim. É o primeiro trabalho do homem. E tem tudo a ver com
o que ele falou lá no capítulo 1, versículo 28. Vamos para lá para a gente ver. Capítulo 1, versículo 28. Então Deus abençoou, né, depois que ele formou o homem, no versículo 26, ele abençoou, versículo 28, e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Esse sujeitar a terra é cuidar dela. Que é o que a gente está vendo agora no capítulo 2, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele. Esse é o primeiro trabalho. E vale salientar que aqui, né, muita gente acha que o trabalho é um castigo pelo pecado, né? Porque depois que o homem cai, o que Deus diz para ele? Com o suor do teu rosto comerá o teu pão. E aí todo mundo diz, olha, tá vendo? Ó, se o homem não tivesse caído, ninguém trabalhava. Não é assim não, meu amigo. O trabalho está sendo dado antes da queda. O que veio com a queda foi a fadiga, o cansaço pelo trabalho, e não o trabalho. Até porque Deus trabalhou. E o homem foi feito à imagem de Deus. Tu ia falar, Alisson? Não, não existia. O trabalho era algo prazeroso. Não existia a fadiga. A fadiga é o que vem como consequência do pecado. E eu vou falar mais sobre isso lá quando a gente estiver falando sobre a queda. Certo? Mas aqui é só para a gente entender que o trabalho não é algo ruim. Que o próprio Deus trabalhou. Né? Não é consequência do pecado. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, né? Olha, se Adão não tivesse caído, né? Ninguém trabalharia. É do Adão, né? Mas o Adão aqui é o primeiro que recebe esse trabalho. A segunda coisa importante aqui é que é nesse momento que Deus vai dar a ordem para não comer do fruto, né, do fruto proibido. Versículo 16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem. É engraçado, né? O homem sempre quer ir além, né? Olha o que Deus disse, ó. Você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E aí eu queria explicar isso, né? Porque aqui é o mandamento, né, que é quebrado. É exatamente esse mandamento que é quebrado, né? Deus disse, não comerás dessa aqui. Eles comeram exatamente daquela que não podia comer. O homem podia comer qualquer uma, né? Você já imaginou que ele podia comer até da árvore da vida? Só proibiu a do conhecimento. E foi exatamente essa que ele comeu. É engraçado porque a gente vê esse sentimento nas crianças. Por exemplo, a criança ela pode passar 1000 vezes num lugar e tem um objeto lá. Mas na hora que você diz, olha, não mexa aqui não. É exatamente o que ela vai fazer. É melhor nem dizer. Porque isso está incutido no ser humano. Né? Mas eu queria explicar esse certamente morrerás, porque há um entendimento equivocado aqui. É porque, por exemplo, voltando, a gente vai ver isso lá em Adão, quando ele cai, mas quando ele cai, porque Deus está dizendo, se comer, morrerá. Só que quando ele come, ele morre? Não. E aí alguns dizem, não, mas ali é morte espiritual. Não necessariamente. Tem a ver com a morte espiritual, mas não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é o seguinte, é importante a gente entender, Deus não criou o homem para morrer. Ele não foi criado imortal. Porque se ele fosse criado imortal, para que a árvore da vida? Né? Mas o fato dele não ter sido criado imortal não significa dizer que Deus criou ele para morrer. Tanto é que ele colocou lá
a árvore da vida com a possibilidade dele comer. Então, o plano de Deus nunca foi que o homem... Então, o que significa certamente morrerá? Significa o seguinte: se você comer, certamente, para pagar esse pecado, haverá necessidade. Esse é o significado. Certamente vai ser exigido uma morte. No caso, então é isso que ele está dizendo. É por isso que a morte para a gente é algo tão amedrontador. Você sabe por quê? Porque a morte é o pagamento de uma dívida. Lembra o que Paulo disse em Romanos? O salário do pecado é a morte. Então, se a morte é o salário do pecado, se é o pagamento de uma dívida, o nosso medo de morrer, ainda que a gente nem tenha muita consciência disso, é porque a gente sabe que se a gente morrer, nós iremos prestar conta. Porque é o que ele exige. É nesse sentido que Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque quem está em Cristo, a dívida já foi paga. E não há motivo para temer a morte. A morte é nossa inimiga. Paulo chama ela de inimiga lá em Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios. Não é que a gente agora vai, vamos lá, mortezinha, minha amiga, me abrace aqui. Claro que não. Porque a morte é nossa inimiga. Mas ela não nos amedronta. Porque nós não temos mais o que prestar conta com Deus nesse sentido. Por quê? Porque a nossa dívida... Então, o certamente morrerás é a necessidade de haver uma morte por causa. Esse é o significado de certamente. Você vai precisar morrer para pagar esse pecado. Basicamente. Amém, irmãos? Para concluir, que dá tempo. Para concluir, nós vamos para a formação da mulher. Versículos do 18 ao 27. Aliás, ao 25. Assim, algumas vezes, né, quando eu até falei isso na semana passada. Algumas vezes que aparece aqui homem é ser humano. É porque no nosso idioma é uma palavra só, né? Mas em outros idiomas são palavras diferentes. Então, por exemplo, em grego, aqui é em hebraico, né? Mas em grego, quando se refere ao ser humano, é antropos. Agora, quando vai se referir ao homem do sexo masculino, é outra palavra. E aí a gente consegue entender quando ele está falando do ser humano, homem e mulher, e quando ele está falando só do homem. No nosso idioma, não tem, né? Quando fala do ser humano, o homem. Quando fala do ser humano do sexo masculino, o homem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, no versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem, ele está se referindo a quem? A humanidade, o ser humano. Aqui no capítulo 2, versículo 7, ele está se referindo a quem? Ao homem de sexo masculino. Porque agora é que ele vai criar a mulher. Certo? Então vamos lá, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. O Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles, né?
Você lembra quando você está fazendo, você vai fazer um currículo, né? Aí você coloca lá as suas experiências anteriores. Aí tem assim, função, e aí tem descrição da função. Já viu isso? Então, tipo assim, o cara é eletricista, ok. Mas lá ele fazia o quê? Ele cuidava disso, da eletricidade disso, da eletricidade daquilo. Aqui é basicamente isso. Adão, ele cuidava do jardim e nesse cuidado ele fazia o quê? Dava o nome para os animais. É basicamente descrevendo qual era o trabalho dele. Ok? Só a título de curiosidade aqui. A especialização dele, dá nome por bicho. Continuando. Versículo 20. Assim o homem deu nome a todo o gado, às aves, a todos os animais, mas não se achava um ajudador adequado para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada, em algumas versões, varoa, né? Porquanto do varão foi tomado. Na minha versão nem tem essa palavra varão, tá? Tem assim, será chamada mulher, porque do homem foi tomado. Então, é literalmente varão, aliás, varoa e varão. Eu queria que nós pudéssemos perceber uma coisa importante aqui. Na verdade, duas coisas importantes, né? A primeira é que dentre os animais não se achou o quê? Nenhum par que fosse adequado ao homem. E aí Deus cria um par adequado para ele. E esse par adequado, ele tira do próprio homem. E faz do próprio homem um par adequado para ele. Então, o par adequado para o homem é os animais? É os animais? Não. E aqui a gente já derrubaria a questão da zoofilia. Não sei se você sabe o que é isso, né? Mas são pessoas que fazem relação sexual com animais. Mas não é um par adequado para o ser humano. Também Deus tirou uma costela e fez outro homem, porque o outro homem não é um par adequado para o homem. Ele fez uma mulher. Então, o par adequado para o homem, uma mulher. E note, essa mulher, ela iria se encaixar no homem, porque ela iria completá-lo. Por que completá-lo? Porque é a parte que foi tirada dele. Então, o homem e a mulher se completam. A mulher completa o homem, assim como o homem completa. Então, Deus estabeleceu, primeiro, o par ideal para o homem, que é a mulher. Não é um animal, não é outro homem. É a mulher. E depois ele estabeleceu o quê? Depois que ele criou a mulher, o casamento. Estabeleceu o casamento. Vamos ler. Versículo 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e mulher, e não se... Eles tinham o quê? Inocência. Eles tinham inocência essa que eles perdem quando eles comem. É, exatamente. É como uma criança, né? Tá nua. É até engraçado, né? Quando a criança, ela é criança, né? Nem gosta de roupa. Por ele, se ele ficasse nu, tá ótimo. A gente é que fica, menino, veste as calças. Mas as crianças não gostam de roupa.
Porque eles são o quê? Adão e Eva. Então Deus estabelece o par perfeito para o homem, ajudadora, onde o homem tem a sua função e a mulher tem a função dela, como ajudadora, como auxiliar do homem na função. Isso. Ambos se tornando uma só carne, um completando o outro. Deus estabeleceu o par perfeito do homem, Deus estabeleceu o casamento. Amém? O que nós aprendemos hoje, meus irmãos? Número 1, nós precisamos estar satisfeitos em Deus por suas obras, a obra da criação e a obra da libertação e salvação. Isso deve alegrar o nosso coração. Deus criou todas as coisas e preparou um lugar para nós. E Ele nos salvou e nos libertou. E é isso que tem que encher o nosso coração de alegria. Amém? Não é saúde, não é dinheiro, não é nada disso. É a obra que Deus fez por cada um de nós. 2, o homem tem que se satisfazer nas coisas que Deus dá para ele, pois elas são suficientes. Nós temos que nos alegrar e aprender a ficar satisfeito com o que Deus dá. E não procurar além das coisas que Deus dá e fora de Deus. Porque o que serve para a gente é aquilo que Deus nos proporciona. Tudo fora disso não vai dar bom, né? Vai dar errado. 3, a graça de Deus nos é derramada pela água viva que é dada por Jesus. Jesus é aquele que dá a fonte da água da vida. Sem Ele não há água viva. A gente viu, sem Jesus não há vida. Lembra que eu falei no domingo? Em Jesus é uma vida melhor? Não. Em Jesus é vida. Sem Jesus nem vida tem. Ele não é uma vida melhor. Ele é vida. Fora dele, não há vida. 4, Deus não nos fez para a morte. Ela é nossa inimiga. O plano de Deus sempre foi que nós tivéssemos vida e vida eterna. Esse vida e vida eterna é o que Jesus quis dizer com vida, vida em abundância, em vida plena. E por último, Deus instituiu o casamento com o homem no seu papel de homem e a mulher como ajudadora, auxiliando o homem a cumprir o seu papel. Um completando o outro. Por isso que nós aprendemos hoje. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé e vamos orar. Isso aqui deu trabalho, irmão. Meditem, né? No grupo da igreja eu sempre coloco lá o estudo depois, então vocês puderem assistir. De domingo agora que passou, eu acho que no começo ele estava meio travando, mas depois ele ficou. Mas eu acho que no começo estava ruim. Vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, nós te damos graça, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua obra, Senhor, em nossas vidas. Obrigado por toda a criação e pela nossa salvação. A tua graça sempre é derramada na vida do teu povo e nós somos gratos pelo Senhor ser aquele que nos dá a água viva, o Senhor ser a fonte da água viva. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Só o Senhor é aquele que pode saciar todos os nossos anseios, tudo aquilo que nós verdadeiramente precisamos está no Senhor.
Pai, muito obrigado pelo Senhor sempre cuidar do teu povo, sempre cuidar de cada um de nós. E eu quero concluir, Senhor, essa oração pedindo por todos os irmãos que estão enfermos e aqueles que por conta dessas enfermidades não podem estar aqui hoje. Pai, abençoa cada um deles, livra-os do mal, traz, ó Deus, a restauração da sua saúde, conforme a vontade do Senhor. No mais, ó Deus, nos leva para as nossas casas, que nós possamos continuar meditando em tudo que aprendemos aqui nessa noite e que nós sejamos levados pelo Senhor na tua santa paz, na tua proteção. É isso que eu te peço, que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.